Estamos de volta com o Câmara Repórter. O nosso entrevistado de hoje é o senador da República, Garibaldi Alves Filho. Seja bem-vindo, senador. Muito obrigado pela oportunidade que está me dando e eu me coloco inteiramente à disposição da TV Câmara e de você. Ok, obrigado. Senador, nas eleições deste ano, 54 das 81 cadeiras do Senado Federal serão renovadas, ou ocupadas por novos políticos ou pelos atuais senadores que possivelmente venham a ser reeleitos. O senhor é pré-candidato ao Senado, né? Está colocando o nome do senhor à disposição para disputar uma reeleição e, inclusive, já aparece nas pesquisas de intenção de voto, liderando essas pesquisas. Qual a avaliação que o senhor faz desse cenário da disputa estadual para o Senado da República? Olha, quando nós falamos dessa campanha que virá, há uma definição logo de qualquer um interlocutor. Olha, essa eleição é difícil, complicada, o cenário está muito indefinido nos dias de hoje. Realmente está, mas o que eu quero dizer é que eu me preparei, claro, refleti, sou candidato após essa reflexão, com a certeza de que estive sempre no cumprimento do meu dever, do meu mandato, colocando o meu mandato à disposição de todos os norte-riograndenses. E o que é certo é que eu espero, e já isso está acontecendo, conforme você assinalou, nas pesquisas, há ali esse sentimento de que eu cumpri o meu dever novamente, estou no Senado há vários anos, me afastei apenas para ser ministro da Previdência e, antes disso, para ser governador do Estado. Claro que foram anos de peleja, de luta, de desafios. É uma pré-candidatura, senador, com muitos candidatos ao Senado, né? Como é que o senhor tem observado essa movimentação política? Se nós olharmos para o fato de que muitos estão disputando o Senado, isso é gratificante, porque revela a disposição que essas pessoas, que esses cidadãos têm de pleitear um mandato no Senado Federal. Antigamente não se dava assim. O Senado era resultado das campanhas políticas, das vitórias, das eleições, de vários mandatos. Hoje não. Hoje, se você não foi ainda deputado estadual, federal, você já está pleiteando o Senado. Eu não posso me queixar, porque, veja bem, eu, quando fui prefeito de Natal, fui prefeito a partir de 1986, por apenas 3 anos de mandato. Mas, depois dos 2 anos que eu fiquei sem mandato, eu fui eleito senador pelo Rio Grande do Norte, em 1990. Então, eu considero isso muito honroso para mim e compreendo o cenário que está diante de nós. Senador, esta é a primeira eleição geral após o Supremo Tribunal Federal ter proibido o financiamento empresarial de campanha, o que aconteceu em 2015, e também após a classe política ter sido envolvida na Operação Lava Jato. Sobre esses dois assuntos eu também gostaria de conversar com o senhor, começando sobre a proibição do financiamento empresarial. A partir de agora, há apenas o fundo de campanha e o fundo partidário. Isso torna as eleições mais difíceis? O senhor é a favor dessa proibição do financiamento empresarial? Totalmente como está, não. Eu acho que essa transição se fez de uma maneira muito abrupta, de uma maneira muito radical. Você poderia perfeitamente estabelecer parâmetros e toda uma fiscalização em função dessa época nossa, estaria ali para garantir a lisura do pleito e a lisura das doações. Mas Inês é morta. Nós vamos ter
o financiamento apenas oficial. E eu diria a você que, claro, essa transição preocupa todos os candidatos, principalmente aqueles que não têm recursos próprios, porque há candidatos que têm recursos próprios. Eu não tenho, eu sempre me vali de ajudas, de apoios, de financiamentos. Agora, o senhor não acredita que esse relacionamento com o setor empresarial, no sentido do financiamento, acabou por resultar essa relação que ocasionou a Operação Lava Jato? Claro, claro. Porque se abusou. Olha, é preciso separar o joio do trigo. Se eu fui a um empresário pedir ajuda da campanha, isso não significa que o empresário me ofereceu uma vantagem ilícita, nem significa que eu fui buscar uma vantagem ilícita. Então, claro, nós estamos vivendo um momento de muita turbulência no país, de muita falta de compreensão, de muita intolerância, e vamos se enfrentar, vamos jogar o jogo das regras que estão aí. Agora, tratando especificamente da Operação Lava Jato, há um inquérito no Supremo Tribunal Federal contra o senhor por lavagem de dinheiro e corrupção, em que o delator Sérgio Machado diz que o senhor teria recebido vantagem indevida. O que o senhor tem a dizer à população a respeito dessa... Primeiro, eu queria esclarecer que o senhor Sérgio Machado não fez essa afirmação. Você pode ler lá na denúncia dele. Aliás, a denúncia de Sérgio Machado está sendo uma das mais questionadas, passível de anulação. No meu caso, eu fui a Sérgio Machado porque, na condição de PMDBista, ele poderia me dar uma ajuda, como de fato deu, e se deu, não deu nem para o PMDB, ele deu para a campanha de Fátima Bezerra. Eu fui apenas o interlocutor que me coloquei à disposição e aí recebi essa missão. Mas a doação teria sido para o diretório estadual do o diretório estadual, e o diretório do estadual PMDB, né? Fez chegar ao PT a doação. Você veja aí como eu me mostro até indignado por ver que o meu nome está envolvido numa coisa que, não resta dúvida, não tinha nada de ilícito. Mas, infelizmente, nós não estamos separando bem o joio do trigo. Tem que haver. O senhor acredita que há nesse processo uma criminalização da política? Isso aí há. Eu não diria esse processo, porque daria... Específico, no geral. Porque daria ideia do geral e não há uma coisa generalizada. Isso deveria... O sabor desses acontecimentos, isso é muito grave. Então, eu diria a você que eu estou absolutamente tranquilo, não vai me faltar a altivez com que eu sempre me coloquei à disposição do povo do Rio Grande do Norte, com humildade, claro, e foi isso que me fez galgar tantos postos, principalmente postos eletivos. O povo me elegeu, e aí eu quero dizer que essa estatística tem que ser dita, o povo me elegeu em 10 eleições. Eu pedi voto em 10 eleições só para o meu nome. O senhor perdeu apenas a eleição de eu 2006, Eu só perdi a eleição né? de 2006 porque os meus correligionários se entusiasmaram tanto que passaram a me chamar de governador de férias. E eu ainda estou de férias disso. Disputou na época com Vilma de Faria, né? Senador, também se discute muito no cenário nacional a questão do foro privilegiado. O foro o Supremo Tribunal Federal restringiu, né, o foro especial, e de modo que
não havendo o cargo eletivo, há a possibilidade dos processos irem para a primeira instância do judiciário. O senhor tem receio de não se reeleger e o processo do senhor vir para a primeira instância? Não, não tenho receio nenhum. Na verdade, eu estou me candidatando porque eu me sinto ainda em condições de prestar serviço ao Rio Grande do Norte. Não é por nenhum interesse pessoal meu, mesquinho, ou que não revele essa dignidade com que eu sempre me portei perante o meu povo. Certo. O Brasil vivenciou uma greve dos caminhoneiros que, por 11 dias, e essa greve chegou ao fim após uma negociação com o governo federal, em que foi editada uma medida provisória, essa medida provisória que estabelece uma política de preços mínimos do transporte rodoviário de cargas, né, do frete, o tabelamento do preço do frete, e hoje está sendo discutida essa tabela. Há questionamentos, os empresários não são favoráveis a essa tabela, os caminhoneiros querem que seja estabelecido esse preço mínimo. A Advocacia Geral da União, a AGU, defende a legalidade da tabela e esse assunto também está sendo discutido no Senado Federal. Qual a opinião do senhor a respeito desse debate? Olha, eu diria a você que esse assunto é tão difícil, tumultuado, que ele é mais um problema que deveria ser resolvido no âmbito do Executivo, com o apoio do Legislativo, mas que foi já judicializado. O ministro Luiz Fux... Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Fux ontem fez uma reunião já preliminar e colocou diante da televisão que realmente ele confia que vai buscar uma solução que até o momento não foi encontrada, trazendo prejuízos para o país. Inclusive, a reunião, a primeira do Supremo Tribunal Federal, ela não chegou a um consenso ainda, ficou agendada uma nova reunião para o dia 28. O senhor é favorável a esse tabelamento do preço do frete? Olha, eu sou favorável ao entendimento. Ao entendimento, porque tabelamento sem entendimento poderá resultar numa nova paralisação. E está provado que o país não aguenta mais uma nova paralisação se ele fez aquela opção que foi feita do rodoviarismo. Os países que se desenvolveram, com relação ao modal transporte, eles atenderam ao modal ferroviário, rodoviário, e aí está. O presidente da República, Michel Temer, em pesquisa da Datafolha, é reprovado por 70% da população. Ele é do MDB, mesmo partido do senhor. O senhor acredita que, de algum modo, isso tenha reflexo aqui no Estado na disputa? Você me pergunta se o fato da impopularidade do presidente hoje, detectada nas pesquisas, e eu lhe respondo o seguinte: o presidente Temer tem sido realmente alvo de muitas críticas na televisão, no rádio, na imprensa toda. Mas o povo brasileiro há de fazer justiça ao presidente quando até mesmo ele se afastar do poder. O fato é que o PMDB é o PMDB hoje tendo à frente o seu presidente atual, que é Romero Jucá, mas o PMDB passou e foi consagrado, consolidado pelas lideranças de Ulisses Guimarães, de tantos brasileiros, de Tancredo Neves, de tantos brasileiros que realmente merecem um lugar na história. Vamos esperar, eu faço fé nisso, que o presidente Temer tenha o seu julgamento na história muito diferente do que está acontecendo hoje. No Senado Federal, o senhor votou favoravelmente a proposta de emenda à Constituição que limitou o gasto
os gastos públicos, né, a PEC do teto dos gastos públicos, e também votou favorável à reforma trabalhista. São assuntos que possivelmente estarão em debate. O senhor acredita que como é que a população recebeu esse posicionamento do senhor no plenário do Senado? Olha, recebeu bem a população como tudo. Determinados sindicatos não receberam bem, e eu até compreendo isso, porque há no bojo daquela reforma uma coisa que atingiu todos os sindicatos, que foi a eliminação do imposto sindical. Então, isso já criou uma incompreensão muito grande com relação àquelas medidas, mas eu quero dizer aqui que votei e não me arrependo, e acho que o país precisa de outras reformas, a reforma tributária, sobretudo, a reforma da Previdência com cautela, para não atingir aquelas pessoas que já têm o direito adquirido. O senhor, inclusive, foi ministro da Previdência Social e o senhor... Fala-se muito na questão de que a Previdência estaria quebrada. O senhor que foi ministro, qual a realidade que o senhor... A Previdência está quebrada. A gente não gosta de dizer quebrada porque sugere um desmoronamento total. Mas que a Previdência está vivendo um momento muito difícil, Eu estive lá no Ministério, constatei isso. Aliás, eu quero até dizer que eu estive lá num tempo de vacas gordas, porque expandimos a rede de agências. Com essa expansão, a população só fez se beneficiar, porque antigamente se tinha com poucas agências e com uma rede tecnológica que hoje já se detém. Hoje nós temos condições de um atendimento muito melhor. Aí você poderia me dizer, mas em determinadas fases o atendimento ainda está sendo moroso. Está em função dessa crise que realmente não acometeu só a prestação de serviço da Previdência. O próximo presidente da República, senador, inevitavelmente terá de enfrentar esse tema da reforma da Previdência? Terá. E quanto mais rápido ele enfrentar, melhor para o país e melhor para o segurado e o futuro segurado da Previdência. Porque a maior, eu não quero fazer terrorismo, mas a maior ameaça que nós temos é aquela de se dizer que a Previdência não vai poder pagar os benefícios. Alguns países, e é muito citado o exemplo da Grécia, chegaram a cortar o benefício. Isso seria, eu diria a você, para as pessoas que contribuíram durante muitos anos, na esperança de terem uma aposentadoria melhor, isso realmente é uma coisa lamentável. O senhor, senador, já foi chefe da Casa Civil da Prefeitura de Natal, deputado estadual, prefeito de Natal, senador da República, governador do Estado, presidiu o Senado Federal, foi ministro da Previdência. O que ainda motiva o senhor a seguir na carreira pública, né, em disputar cargos eletivos? A maneira como você tratou tudo isso, eu compreendo, que pode dar a impressão que eu não tenho aquele vigor que eu tive quando assumi uma cadeira na Assembleia Legislativa, quando assumi a Prefeitura de Natal. Mas eu quero dizer aos nossos ingleses que vigor não se mede pela idade. Vigor se mede pelo dever cumprido. Ok. Eu gostaria de agradecer, senador, a entrevista que o senhor nos concedeu aqui à TV Câmara, ao Câmara Repórter. Muito obrigado pela participação do senhor. Muito obrigado a você e estou à disposição. Esta edição do Câmara Repórter fica por aqui. Outras informações sobre o Legislativo natalense, a política e os fatos da cidade, você confere ao longo de nossa programação.